muito bom estar aqui com vocês, mais um sábado da vida que se passa, né? Essa vida passageira, né? Ilusão de quem acha que a vida dura para sempre, né? Eu falei outro dia, não sei para quem que eu falei, que eu acho que é uma frase que eu ouvi em algum lugar, provavelmente, que eu achei bem legal, que é que o homem vive como se a vida fosse para sempre, né? A gente vive assim, nos preocupando com as nossas coisas, né? As nossas conquistas. Mas enfim, vamos orar primeiro para depois a gente conversar melhor, tá? Feche seus olhos aí comigo. Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um sábado, por mais um dia de vida, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem nos protegido até aqui, Deus. Nós sabemos, Deus, que por isso, por essa proteção, por estarmos vivos e hoje aqui nesse lugar, isso quer dizer que o Senhor tem algo para nós. Existe alguma coisa para que a gente faça nesse mundo. A verdade é que muitas vezes, muitas pessoas, elas abandonam esse mundo. A vida é passageira, como eu disse, Deus, mas se ainda estamos aqui é porque existe algo para cada um de nós fazermos nesse mundo, Deus. E é por isso que nós estamos aqui nos colocando à disposição do Senhor, para que o Senhor fale conosco. O Senhor sabe que eu sou pecador, o Senhor sabe que eu sou falho, Deus, não sou nem perto de ser o melhor dos homens, Pai. Tenho os meus erros, mas eu te peço, Pai, nessa noite, usa a minha vida. Fala comigo, fala com todos aqui, também comigo, Pai. Conforme a tua vontade, conforme o teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Já abre comigo então aí em 1 Coríntios 6:12. Vamos dar uma lida na Bíblia antes de qualquer coisa. 1 Coríntios 6:12. Essa aqui vai pegar muita gente, hein? Presta atenção. Não fica com medo da palavra antes da gente começar a conversar, mas já digo para você que é bem forte essa passagem. Bem forte, bem real, né? 1 Coríntios 6, 12 ao 20, tá? Acharam? Qual é que é a da igreja? Página 1000 da igreja. Não sei, eu estou com a minha aqui. É 1000? É isso. Obrigado, Camila. Vamos ler? Podemos? 1 Coríntios 6:12 diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitou, e também ressuscitará a nós. 15. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte... É isso, né? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? É uma pergunta, com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Amém? Forte isso aí, né? Podia falar de muitas coisas hoje com essa passagem. Mas vou falar de uma não tão polêmica, mas não menos importante também.
Certo? Fica tranquilo que hoje vai ser mais leve do que poderia ser. Quem aí tem casa própria? Vamos ver quem é que tem casa própria aí. Quem tem casa que é sua? Mal, o Leandro, a Camila. Quem mais? Alguém mais tem? Everton, né? E eu e a Nath a gente não tem ainda, né, amor? A gente vai ter um dia. Eu me lembro que o Maurício, quando ele conta a história dele, né, um pedaço dela, que ele fala, se não me engano, é que ele ia ser advogado, né? Tu achava que ia ser advogado e que ia ter muito dinheiro e que ia ter uma casa de 3 andares e no terceiro andar ia ser um campo de futebol, né? Ia ser trimassa, vai dizer, né? Só ia ter que ter muito dinheiro para ter uma casa assim, né? Hoje em dia uma casa normal encharcada já está o quê? 200, 300, meio milhão. Outro dia eu vi uma casa, eu não lembro que casa que era, também não vou falar, mas era bem normal, assim, meio milhão, 500 mil, assim. Imagina só meio milhão, é uma casa normal encharqueadas, não é tipo assim, em Copacabana, né? Não é? Né? Enfim. Ó, comecei com os enfim já, mano. Dane-se. Né? Na verdade, ia ser legal essa casa que o Maurício tinha projetado, né? Geralmente, quando a gente faz uma casa, a gente quer, né? Se fosse pela nossa vontade, a gente colocaria um monte de coisa, né? E tal, banheira, e vou colocar não sei quantas sacadas, e vou fazer uma peça só para as crianças, fazer 5 quartos, 3 banheiros, sei lá, a pessoa pensa, né? Um monte de coisa. Na verdade, eu queria ter trazido hoje para vocês umas imagens de casas diferentes, porque eu estava vendo outro dia, né? Passando o meu tempo ocioso, né, olhando uns vídeos, e eu vi um vídeo que tinha, ele mostrava várias casas diferentes, assim, né, e tinha um monte de casa diferente, tipo, tinha uma casa que o cara fez embaixo da terra, tipo, não tinha, era chão, e ele fez embaixo, tipo, estilo Minecraft, né, sabe Minecraft? Estilo Minecraft, embaixo da terra, tinha uma casa toda de vidro também, que o cara, inclusive, o banheiro dava para ver tudo, e na filmagem, assim, passava e tinha uma pessoa sentadinha, assim, não tinha nenhuma cortina, nada, não sei qual é a moral. Pelo que eu entendi, dava para ver tudo, até isso. E outras coisas. Na verdade, tinha um monte de casa, mas tem um programa na Sky, não sei quem olha. Eu vi uma ou duas vezes, que o pai olha todos os programas da Sky, aqueles que são tipo um monte de episódio, né? E tem um programa que é tipo, não sei o que, Casa na Árvore. Alguém já viu? Como é que é o nome? Casa na Árvore? Só isso o nome? Que fácil, né? Não sabia. Não. Mas a moral é que o cara, tipo, pessoas chamam ele, contratam ele para ele fazer casas na árvore, tipo, as mais tops possíveis, né? Para criança, para pessoa, né? Eu acho que é mais para pessoa que parece, né? Para pessoa morar mesmo. E eu fiquei pensando, que legal, né? Tipo, nem sabia que existia isso, uma pessoa que era especializada só em casa na árvore, que é muito tri, vai dizer. Toda criança sonha ter uma casa na árvore, vai dizer. E quando a gente era piá, a gente tinha, né? Eu e os meus primos. E eu até caí uma vez eu estava ali caminhando, que a gente já tinha abandonado há muito tempo, a gente já era meio grande. E eu estava caminhando na viga que segurava e quebrou a viga. E eu caí dentro da casa do cachorro, assim, com as mãos e com os pés para fora, juro assim, e não conseguia sair, cara. Ainda bem que meu primo passou e me viu e me tirou. Mas enfim, né? Por que eu estou falando disso hoje, né? Que nem eu falei nessa passagem da Bíblia, a gente pode falar sobre muitas coisas importantes. Mas eu quero falar com vocês sobre os 2 últimos versículos, tá? Que diz assim, se quiser ler comigo, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Amém? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês? Eu acho que esse é um conceito básico de todo cristão, né? A gente sabe que o Espírito Santo vive em nós. Tem várias músicas em ministrações, inclusive o Gui, que não está aqui, que está de aniversário, né? Ele não curtia uma música que chamava Vem, como é que é? Vem, não me lembro como é que é. Vem, Espírito, não me lembro, mas chamava Espírito Santo, tipo, tinha que me lembrar porque ela é legal, e o Gui só cortou porque tinha isso, mas eu também concordo com ele.
a pessoa chama o Espírito Santo em várias músicas e ministrações, mas a verdade é que ele não vem do nada, né? Ele já veio. E ele sai, ele está dentro de nós. Quando nós estamos cheios, digamos assim, né? Quando nós permitimos, Deus nos usa através daquilo que tem dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, ele já está dentro de nós. O que isso quer dizer, né? Quer dizer aquilo que muitas músicas também falam, que nós somos casa de Deus, nós somos casa do Espírito Santo, porque ele habita em nós. E o que quer dizer ser casa dele, casa de Deus? O que isso quer dizer? Acho que aqui o Leandro, tu tem uma casa que tu fez do nada, né, Leandro? Então tu fez ali o que... não tu fez a planta, mas tu ajudou, falou ali pro arquiteto o que tu queria, né? Foi do teu jeito, é isso que eu quero dizer. Foi do teu jeito, né? Quando a gente faz uma casa do nada, né? A casa é do nosso jeito. A gente escolhe ali o que a gente quer, onde que a gente quer. E sabe o que quer dizer quando a Bíblia fala que nós somos, que Deus habita em nós, que nós somos casa de Deus? Sabe o que isso quer dizer? Que nós, né? Independente se você acha não está satisfeito com quem você é, né? Deus, nós somos, como é que eu vou dizer? Deixa eu ver, eu escrevi aqui. Nós somos quase exatamente como Deus queria. Quase exatamente, né? Tá, mas espera aí, se a casa que a gente faz do nada é do nosso jeito, como assim quase? Era para a gente ser exatamente como Deus queria, não era? Deus sabe todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas. Como assim quase? Eu vou dizer por que quase. Porque a verdade é que muitas das coisas que nós vivemos e que nós agregamos em nós, no nosso caráter, na nossa personalidade, não é exatamente como Deus quer. A gente não pode ser louco, né, ou hipócrita de falar que hoje eu sou exatamente o que Deus quer que eu seja. Não é exatamente. Tem várias partes da minha vida que ele teve que tratar e não é exatamente como ele queria, mas é quase exatamente. E ele pode também, a gente vai falar no final, como Deus pode sim nos transformar exatamente no que ele quer. Mas nós hoje, provavelmente, não somos exatamente o que Deus quer. Não somos da maneira exatamente que Deus gostaria. A gente sabe, você conhece a tua história melhor do que ninguém. Eu conheço a minha e eu sei, você sabe que na nossa história tem vários poréns, várias vírgulas, várias coisas que nós fazemos que não era da vontade de Deus. E é por isso que existem pessoas que morrem e vão para o inferno. Nem todo mundo que morre vai para o céu. É uma coisa difícil de dizer e parece assim, tipo, quando a gente fala da Bíblia de Deus, parece que é uma coisa que o final como é que é? É tipo conto de fadas, assim, né? Como é que é quando fala no final? Isso, felizes para sempre, né? A verdade é que se dependesse de Deus, seria. Mas a gente às vezes não escolhe assim. Tem muita gente que se desvia. Graças a Deus, eu em muitos momentos da minha vida, eu fugi um pouquinho ali do que era, né, para ser, mas voltei. Graças a Deus, estou aqui, né? Tem muita gente que desvia e não volta, infelizmente, né? A pessoa vai tão longe, toma as decisões dela. Na verdade, hoje eu estava vendo não sei se vocês sabem, provavelmente sabem daquele massacre de Suzano e tal, e teve um outro na Nova Zelândia, né? Vocês sabem desse aí também, né? E o cara que fez o massacre, ele gravou um vídeo e postou, não postou, ele fez uma live matando as pessoas, né? E eu falei, e tem uns sites lá que o Dan, inclusive, indicou, que aparecem os vídeos sem as tarjas, né? Então é horrível, cara. Mas eu fiquei curioso e tive que ver aquilo. Cara, não porque, não, quero ver, mas... Sei lá, eu fiquei curioso, né? Não tinha nada no YouTube, nada. Aí eu entrei no site que o Dan me indicou lá. E, cara, tinha tudo. Todo o vídeo que ele fez a live, né? E o pai, assim, olhando, falando, que desgraçado, não sei, com uma raiva do cara, né? E é bem fácil ter uma raiva do cara. Mas a verdade é que eu falei pro pai, sabe o que é isso aí? Ele olhou comigo. Eu falei, pai, sabe o que é isso aí? Isso aí é o ódio semeado entre o próprio ser humano. Por quê? Porque esse cara ele entrou numa mesquita. Ele é australiano, ele matou os muçulmanos. Porque na cabeça dele os muçulmanos são maus. Porque na verdade são bem cruéis mesmo. Mas nem todos, né? Então as pessoas dividem, porque tu crê nisso aqui, tu é assim, é o tal do preconceito, né? Mas enfim,
nós modificamos e pessoas fazem coisas bem cruéis. Na verdade, tudo que existe de cruel por aí, nada foi o diabo que fez. O diabo não vem e faz crueldade do nada. Ele usa a nossa fraqueza, ele usa a gente. Então o que eu quero dizer com isso é que nós somos quase exatamente como ele gostaria, mesmo sendo casa, mesmo sendo construídos e mesmo sendo moradia do Espírito Santo nesse momento, provavelmente porque você se entregou e está de repente numa crescente na tua fé, mas enfim, nós ainda não somos exatamente a casa que ele gostaria, provavelmente. Não vou dizer com certeza porque nada é certo nesse mundo, só a morte e que um dia todo mundo vai ver Deus, mas enfim. Mas eu te pergunto, já que a gente modifica e modifica tanto essa casa que somos nós, a casa de Deus, onde Deus habita, eu te pergunto, qual a pior coisa que alguém pode fazer na tua casa? Sei que de repente tem gente que não tem a sua própria casa, que nem eu e a Nath, mas a gente aluga uma casa, que a gente chama de nossa, tem gente que mora com os pais, que também dá para falar que é a tua casa, tu mora ali, Eu pergunto para você, qual as piores coisas que alguém pode fazer com a tua casa? Digamos que você deixa, sei lá, o Dan. Não, vamos pegar uma guria. Digamos que você deixa a Camila, tá? Para cuidar da tua casa. Tá? A Camila vai cuidar lá em casa, tá, amor? Tudo bem, a gente vai, sai, faz a nossa viagem. Até dá um dinheiro para a Camila. Não dá um dinheiro não, que a Camila não precisa, tá bem, Não, a gente vai, faz só pela parceria, Camila? Tá. Aí a gente chega, amor, e as paredes estão todas sujas. Ela pegou terra, pegou terra e atirou em tudo, molhou, passou num balde, terra, e atirou em toda a parede, sei lá o que mais, virou a comida dos cachorros, tudo, pegou as comidas que estavam dentro da geladeira, que não é muita coisa, mas já dá para sujar, pegou e espalhou por tudo, o lixo do banheiro tocou pela sala, por cima do sofá. Imagina se a Camila faz isso, amor. Ela continua nossa amiga? O que tu acha? Não sei, continua, Eu ia achar que ela ficou louca, mas ela continua a nossa amiga. Mas enfim, isso é uma coisa que pode acontecer na nossa casa. Alguém pode entrar e sujar. Pior ainda se tu deixar alguém de responsável e essa pessoa fazer isso. Mas isso também acontece com a casa de Deus. Aonde Deus habita? Ele habita em algum lugar. Nós somos esse lugar. O Espírito Santo, na verdade, Deus ele habita em nós através do Espírito Santo, sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Jesus também está em nós através do Espírito Santo. E muitas vezes, assim como a Camila fez na loucura, lá em casa, no nosso exemplo, nós fazemos isso com a casa de Deus, aonde Deus habita. O que nós fazemos? Nós sujamos a nossa vida, nós sujamos a nossa mente, o nosso coração, nós sujamos a nossa imagem. Tem muita gente que enche a boca para falar assim, não importa o que as pessoas pensam de ti. Eu também acho que de certa forma não importa, mas querendo ou não, o que as pessoas pensam de ti vai acabar se espalhando para algumas pessoas que não te conhecem. É óbvio que muitas vezes a gente não tem poder sobre isso, a gente tenta ser bom, as pessoas na maldade falam que nós não somos bons. Mas nós devemos sim nos preocupar com a nossa imagem perante as pessoas. Eu pelo menos penso assim. Mas muitas vezes nós sujamos a nossa imagem. A imagem daquilo que Deus chama de morada. A imagem daquilo que Deus fala que Ele habita, que somos nós. E como isso acontece na prática em nós? Como que a gente consegue perceber que a casa de Deus, que é onde Ele habita a gente, está sujo? Nós estamos sujos. Como nós percebemos? Eu te pergunto, como está a tua mente? Como andam os teus pensamentos? Isso é uma coisa bem pessoal, não tem como... Nem se você quisesse, talvez não conseguiria explicar nesse momento. Mas pensa aí contigo. Como que estão os teus pensamentos? Sabe aquilo que a gente fala de mente suja? Que eles falam? A tua mente é uma mente suja. O que passa na tua mente? Eu posso dizer para você que na minha vida, em alguns momentos, a minha mente já esteve muito mais suja do que em outros. Eu consigo perceber isso. Graças a Deus hoje não é dos piores dias, das piores épocas, graças a Deus. Mas eu já notei em alguns momentos que a minha mente estava bem suja. E eu via isso.
E eu pergunto para você, de repente você não pensa nisso. Você não pensa na tua mente estar sujo ou não. Você pensa em coisas ruins, em coisas imorais, em coisas... enfim, o que passa na tua mente? O quanto ela está suja ou limpa? Outra coisa também que acontece quando nós sujamos a casa, ou quando nós sujamos a morada de Deus, do Espírito Santo, onde Ele habita, é que as nossas palavras, elas também são imorais. Eu não digo o palavrão em si, eu acho muito feio o palavrão. Eu estava conversando com um Rô outro dia, ele foi lá em casa e eu falei, cara, a gente está falando de coisas, né? E eu falei, cara, se tem uma coisa que eu acho feio, muito feio, é guria que fala palavrão. De repente eu sou, fundamentalista, não sei o quê, né? Mas eu acho muito feio. Eu falei para ele, cara, não é tipo palavrão assim, não é aquela guria que fala palavrão de vez em quando, né? Já é feio, mas tudo bem, todo mundo fala, quase todo mundo fala, né? Mas assim, eu acho feio aquelas gurias que enchem a boca para falar o palavrão e acham que é trimassa. Tipo, não, eu sou tão... Meio que na cabeça delas eu acho que elas passam assim, tipo, eu sou tão bom quanto os homens, porque o homem é meio desbocado mesmo, né? Sou tão bom quanto os homens, olha aqui e tal, e fala, sabe, se achando. Eu acho muito feio, de repente você é uma pessoa assim, eu vou continuar te amando, não estou te criticando porque eu não gosto de você. Mas eu acho muito feio. E isso acontece quando nós sujamos também a nossa mente. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então o que sai da tua boca, eu não digo só palavrão, não é só palavrão, mas são coisas, são mentiras. Mentiras caluniosas, mentiras que ferem as pessoas. Ou coisas que você sabe que é verdade, mas que você fala para machucar alguém. Isso acontece quando a casa está suja. Por quê? Porque o coração está cheio. Quando a Bíblia fala em coração, tem uma relação com a mente, né? Eu não posso te explicar como que é isso, mas eu já pesquisei isso, era mais ou menos isso. Não é o coração, a gente acha que é o coração, né, o órgão, mas não, é mais relacionado com a mente, né, com o sentimental. Mas a Bíblia fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, do que teu coração está cheio? De maldade? Está cheio de inveja? Está cheio de falsidade, né? Que às vezes a gente fala umas coisas para ganhar algumas pessoas, guris, amigos, né? Para ganhar lugares postos em lugares, trabalho, às vezes para ser legal na faculdade, na escola, a gente fala umas coisas que a gente nem concorda. E eu pergunto para você, como que está aí as tuas palavras e a tua mente? Saem palavras sujas da tua boca? Passam pensamentos sujos na tua mente? Outra coisa que a Camila podia ter feito lá em casa também, amor, que a Nath ia pirar, né? Eu sou meio, né, tipo assim, deveria ser mais organizado, mas não sou tanto. Ela podia tirar tudo do lugar, né, amor? Podia, sei lá, colocar... O sofá a gente fica tirando de lá pra cá, mas colocar o sofá na cozinha. Imagina só, chama 2 caras, coloca o sofá lá embaixo. Imagina a dificuldade que foi trazer para cima, a gente chega, a Camila conseguiu uns caras para colocar o sofá lá embaixo. Na garagem ainda, nossa, o sofá embaixo ia ser bravo. Para subir foi muito difícil. Quer dizer, para mim não foi difícil que os caras que subiram, né? Mas eu vi que foi difícil para eles. Né? Coloca a geladeira no banheiro e a gente não consegue tirar aí, né? Coloca a cozinha lá atrás, naquela pecinha dos fundos, naquele quiosque. Ela podia fazer isso. Uma casa, por mais que a tua casa, de repente, não seja tão organizada, existe uma organização mínima dentro da nossa casa, para a gente se achar. Né? O pessoal fala, mas essa bagunça é minha. Até na bagunça, às vezes, tem uma organização. Né? A cueca não é o lugar dela, é aqui. Né? Não é aqui no chão. Aí toca no outro lado do quarto, porque é lá o lugar. É uma bagunça, mas tem uma certa organização, né? Que nem lá em casa. Lá em casa, a gente queria ter um cesto de roupa, né, amor? Você lembra? Nem sei quem foi que deu pra gente. Acho que a gente ganhou no chá. Não? Ou a gente comprou depois? A Sandra deu. A gente queria ter um cesto de roupa, né? Na verdade, a gente não tinha colocado na lista. Uma coisa assim, né? E eu falei que era importante. Eu não sei. Eu sei que eu queria ter um cesto de roupa. E a gente não coloca a roupa no cesto. Vai dizer, né, amor? É muito difícil. No início eu até colocava. Onde é que a gente coloca a roupa? Lá onde o Todd, que é o nosso cachorrinho, dorme, né? A gente atira no chão do banheiro, que o banheiro é a casa dele, na verdade. Ele adotou como casa, está sempre lá. Mas a gente coloca no chão, mas a gente sabe que ali é o lugar. Inclusive a Nath me xingou um dia,
passei, né, amor? Não me xingou assim, mas ela falou assim, onde é que é o lugar disso aqui? Que era a meia, né? Aí eu falei, eu não sei se ligou, mas eu falei, no chão do banheiro. Acho que eu falei uma coisa assim, né? E estava em cima da cômoda. Eu acho que normalmente seria mais normal, tu colocar a meia em cima de uma coisa do que no chão do banheiro no canto. Ou não, né? Mas ela brigou porque estava em cima do negócio. Se estivesse no chão, não brigava. Mas o que eu quero dizer? Até na nossa bagunça tem uma certa organização. Todas as casas têm a sua organização. E se alguém que não é o dono da casa muda as coisas de lugar, acaba sendo essa casa ficando desorganizada. Eu te pergunto, você tem a sua vida organizada? Não, mas está aqui, olha, minhas finanças, está tudo em dia, não sei o que e tal. Não, mas isso não quer dizer nada. Sabe por quê? Porque tem gente que tem as finanças todas em dias, né? Tem tudo que quer e tal, mas inacreditavelmente é uma pessoa infeliz. É uma pessoa que não sabe tomar as decisões corretas na vida. Sabe por quê? Porque a desorganização, uma das coisas que acontece é a confusão. Quando a gente desorganiza a nossa vida, quando está desorganizada, a gente coloca as prioridades erradas na nossa vida. Isso a gente falou no culto passado. Quando a gente coloca, sei lá, o dinheiro em primeiro lugar, ou sei lá, a minha esposa em primeiro lugar, ou a faculdade, sei lá, isso é um tipo de desorganização. Além de outras, mas isso é um tipo. E quando isso acontece na nossa vida, a gente fica confuso. Quer ver uma coisa? Se a Camila mudasse tudo de lugar, e a gente apagasse as luzes, e a gente entrasse dentro da nossa casa, seria impossível encontrar, por exemplo, uma camiseta. Eu não ia conseguir encontrar. Agora, se a minha casa estivesse organizada e de luz apagada, provavelmente eu tateando as coisas, eu conseguiria chegar na minha camiseta. Provavelmente, não sei. O que eu quero dizer com isso? A desorganização, ela gera confusão. A desorganização gera confusão na nossa vida. Eu pergunto para você, como é que tá as tuas escolhas aí? Tá fácil? Tá fácil, estou escolhendo tudo errado. Também tá mais confuso do que a pessoa que fica, né, em dúvida em qual a escolha. Mas, o que eu quero dizer? Se a gente está confuso demais, eu quero dizer para você que isso aí é uma coisa ruim. A confusão, não digo confusão, tipo assim, que roupa eu vou vestir hoje, não é isso. Mas é em relação a decisões de certo e errado, sabe? Lá no meu emprego, será que eu faço isso aqui? Pô, mas isso aqui é meio errado. Não, mas isso aqui vai ser bom para mim, né? Ou em se relacionar com alguém, pô, mas eu tô tão carente, né? Eu mereço, né? Dar uns beijos, uns abraços e tal. Onde é que, né? Qual pessoa que eu... Não, mas só isso aí, não, beleza, acho que não é tão errado. Essa pessoa está confusa ou não está? Hoje o maior problema que nós temos é a família, que era para ser uma solução, que era para ser uma coisa boa, que era para ser uma base para todo mundo. A gente podia, que era para a gente estar falando assim, família não sei o quê. Hoje é um dos maiores problemas que nós temos. Um daqueles guris de Suzano, que eu falei, um deles eu vi uma entrevista da mãe dele, né? Cara, é muito louco, porque diz que a mãe dele é drogada. E aí o cara tenta falar com ela, e ela sai que a senhora caminha, não quero falar, não sei o que, não quero falar e tal. E aí o cara, não, mas como é que tu sente? Não sei. Cara, parece que ela cometeu um crime, e o cara tá forçando ela a falar. Mas eu pensei, mas peraí, cara, ela não fez nada de errado. O cara só quer saber dela, e ela tava agindo como se... Eu acho que de repente na cabeça dela tinha relação com droga, e ela ligou uma coisa com a outra e achava que ela, sei lá o que passava na cabeça da mulher. Mas podia parar e falar, né, eu não sei e tal. E aí eu vejo a explicação para o que aquele guri fez, né? Não tinha família. Ele não tinha família. A família que ele tinha era um problema para ele. A mãe dele era drogada, criado pelo avô lá, e se não me engano o avô nem dava muita bola. E hoje em dia a gente está tão confuso que a gente lida com os relacionamentos como se fosse, sei lá, não sei, na verdade, nem tenho nenhum exemplo. A gente lida com a nossa relação com o sexo oposto, digamos assim, como se fosse uma coisa banal. E não sabendo na verdade, mas achando que as consequências vão ser, não vai ter nada e tal. Né? Cara, o diabo ele usa muito a confusão na nossa vida. E ele cobra caro, cobra com juros. Então eu digo assim, como que está
aí dentro de você? Está organizado ou desorganizado? Está confuso ou não está? O final dessa confusão sempre vai ser uma escolha errada. Sempre. Quando a gente está confuso, a gente escolhe mal. A gente escolhe mal as coisas. As decisões não são boas. A terceira coisa que a Camila podia ter feito lá em casa. Deixa eu pensar. A gente tem uns boxes legal, né, amor? Eu acho legal. Não é nosso, né? É alugado, mas eu acho bonito. É de vidro e tal. Na minha casa mesmo, na casa do pai e da mãe, a gente nunca teve um box de vidro. Porque é caro, né? E a gente não é dos melhores de vida. Mas, enfim, ali na nossa casa a gente tem uns boxes de vidro. Imagina se a gente chega e a Camila quebrou tudo. Quebrou os dois. Imagina. Quebrou, sei lá, o que mais que ela pode ter quebrado. Não tem muita coisa. A TV, a gente não dá muita bola. Mas a TV, quando vê quebrou a TV. O que mais que ela pode ter quebrado lá? O notebook. Bom, o notebook ia dar bola. Bah, aí tu ia comprar a briga comigo, cara. A fritadeira. A fritadeira, se quebrasse também ia ter briga. Nossa, a fritadeira é genial. Quem criou tá de parabéns. Quebrou a fritadeira, amor. Sem óleo. Cara, aí eu ia pensar assim, pô, a Camila já sujou, né? Já desorganizou. Ainda quebrou os negócios. Ô Camila, nunca mais, hein? Nunca mais te chamo pra nada. Ela podia ter danificado, porque a gente pode danificar uma casa, né? Se eu entrar também na casa do Leandro, que é bonita, eu posso chegar lá e danificar tudo, um monte de coisa. Tem um monte de coisa que pode ser danificada. As crianças geralmente acham mais fácil as coisas que dá para danificar, né? Mas pode ser muitas coisas. E isso é o que nós fazemos também ao lugar que Deus habita, que o Espírito Santo habita. E isso o homem ele é muito bom em fazer com o seu próximo, mas também faz consigo, que é danificar o templo do Espírito, que é o nosso corpo, a nossa vida, quem nós somos. E como que a gente danifica a casa de Deus, que somos nós? Todo mundo, se não tem, já teve ou vai ter provavelmente um vício, né? Às vezes a gente fala de vício em drogas, que obviamente a pessoa está destruindo o corpo dela, está destruindo a saúde, né? A gente às vezes é viciado, eu já fui viciado em comer, eu gosto de comer, né? Dá para ver, né? Tanto que eu engordei. Hoje eu estou tentando recuperar, não está fácil, porque ainda mais já fui viciado, tipo, comer muito, por ansiedade, provavelmente também, por desejo também, entendeu? São vícios, né? Mas nem todo vício ele é físico. A gente pode estar viciado, por exemplo, em suprir a carência com alguém, né? Tem muita gente no mundo. Uma vez veio um gurizão aqui na igreja e eu estava conversando com o tio Nick sobre ele, né? Eu falei, qual é que era do cara? O cara é um guri bom, né? Ele falou, cara, ele é um guri bom, mas o problema dele é a mulher, cara. O problema dele é a mulher, está sempre com um e outro, tal, nunca para e tal, ele não consegue. Isso também é um vício, não o ato em si, mas essa maneira de suprir a carência. Outra coisa que eu posso dizer também que é um vício, que é uma coisa que destrói a gente, é o ego. Eu falei hoje, na verdade, eu falei com a Nath sobre isso, que todo mundo é um pouco egocêntrico, não é orgulhoso. Orgulho, não é ego, orgulho. Eu falei, todo mundo é orgulhoso um pouco, eu sou orgulhoso, né? Mas tem gente que, nossa, se supera, né? Tá lá em cima. Mas enfim, de repente até as pessoas me vejam como assim. Mas eu acredito que não. Mas isso também é uma coisa que vicia, sabe? Quem é orgulhoso, sabe, é difícil. Tem momentos da nossa vida que a gente é mais orgulhoso. Eu já tive mais orgulhoso na minha vida e parece que eu me sentia como se fosse um vício, sabe? Eu até falei, estava comentando com a Nath e com o Rô também, eu comentei outro dia, que teve momentos na minha vida que eu era muito combativo, né? Principalmente com o Johnny sempre fui, hoje em dia eu sou mais tranquilo, e com o Maurício, eu era muito combativo com ele. Tudo que ele falava eu já rebatia, né? E aí depois eu aprendi, Deus foi lá e me fez muito na minha vida, me fez passar por coisas que o Maurício estava do meu lado, né? E eu vi o quanto que ele estava do meu lado, e eu aprendi a ouvir, né? Eu aprendi a ser menos orgulhoso nesse momento, nessa relação que eu tenho com ele. E foi muito bom para mim, para toda a minha vida, né? Em relação a todas as áreas da minha vida, profissional e tal. Deus ele trabalhou isso um pouco em mim. Então nós danificamos essa casa, que é onde Deus mora. Nós danificamos de várias formas, e as nossas escolhas, principalmente as nossas escolhas conscientes,
Sabe, as escolhas erradas lá da confusão é porque a gente está confuso. Mas a gente danifica a casa de Deus. Nós nos danificamos quando nós escolhemos consciente. Sabe, essa é uma escolha muito ruim. Nós sabemos que não devemos e nós escolhemos. O que a gente está fazendo? A gente está se danificando porque a gente sabe que não deve fazer. E a gente sabe que vai dar ruim no final. Mas a gente escolhe. A gente está danificando a casa de Deus, ali onde Ele deveria habitar, e talvez nem habite mais. E a gente vai para o quarto e último. A quarta e última coisa que a Camila podia ter feito lá em casa, amor. Imagina se a gente chega, amor, e vai subir lá, né? E tem uma família morando na nossa casa. Imagina que louco. Isso acontece na vida real, para quem não sabe, né? Aconteceu já ali no... Não vou dizer, mas foi muito louco isso aí. Eu acho que até a casa era de algum parente meu. E o pai contou essa história. E quando chegou, tinha gente morando. Tipo, deixou... Sabe aquelas casas que vai pagando aos poucos e tal? Aí ele deixou e saiu dali. Brigou com a mulher, não sei. E quando voltou, tinha gente morando na casa dele, cara. É verdade isso. Imagina se a gente chega e tem gente morando, uma família morando lá em casa. A gente descobre que a Camila vendeu a nossa casa. Que nem nossa era. Imagina. Isso é uma coisa que a gente pode fazer também com uma casa, né? A gente pode vender uma casa, de preferência que não seja nossa, mas a gente pode vender uma casa, tirar do dono, que era o dono, né? O dono abrir mão daquilo, ou alguém tirar do dono ali, né? O banco talvez, né? O Luizinho que trabalha no banco, né? Não sei se o teu banco tira a casa das pessoas que não pagam a conta. Tira. Viu? De repente o banco tirou da pessoa ali, porque ela não pagou, e vendeu. Uma casa pode ser vendida. E eu te pergunto, qual é o teu preço? Tem gente que fala que, tem um ditado que diz que todo homem tem seu preço, né? Qual é que é o teu preço? O que te compraria? O que te compra hoje em dia? O que te ganha hoje em dia? Né? Que nem, na gíria que nem falo. Muitas vezes nós vendemos a casa de Deus para outras finalidades. Nós vendemos onde Deus mora para outras finalidades. E é nesse momento que nós falamos para Deus que nós não queremos mais Ele aqui dentro. Deus, eu não te quero mais aqui. Vim na igreja, né? Vivi o que tinha que viver, foi bom, foi bonito e tal, mas agora eu quero seguir a minha vida. Muita gente faz isso, não estou criticando ninguém. Isso acontece, e geralmente na nossa, não na minha idade, porque eu já estou velho, mas ali entre os 18, um pouco antes, hoje em dia, até os 20 todos, o pessoal faz muito isso, né? Se vende, para todos os prazeres que podem acontecer no mundo, para tudo, para a carreira, né? Tem gente que entra para a faculdade e fica bobo, né? Fica pato dos professores lá, e aí tipo, acha que Deus não existe, né? Isso aí acontece muito. Inclusive tem trabalhos missionários dentro das faculdades por isso, né? Acha que agora é o sabão, né? Sabichão. E se vende. Isso pode acontecer. E nesse momento Deus se torna um visitante na própria casa dele, onde ele morava. Ele não é mais dono, porque nós tiramos dele e entregamos a outras coisas. E nesse momento ele se torna um visitante. Ah, mas né, eu ainda acredito em Deus, tenho Deus no meu coração, não sei o que, e dá-lhe, e fala os argumentos e tal. Mas ele não é mais o dono, agora ele é um visitante. Isso nós podemos fazer também na casa que é de Deus, onde Deus habita, que somos nós. Através do Espírito Santo ele habita. E agora que nós falamos dessas 4 coisas que nós podemos fazer com a casa de Deus, que somos nós, eu quero te falar um detalhe disso tudo. Um detalhe muito importante, que faz toda a diferença. No versículo 19 diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Eu quero dizer que você não é a casa de Deus. Você não é a casa de Deus, como as músicas dizem, né? Na verdade, nós somos a casa de Deus, mas com outro sentido. Tem em Efésios 2 alguma coisa que fala sobre isso. E tem outro lugar também que fala. Mas nós como igreja, fala sobre edificar e tal. Mas nós como pessoas, indivíduos, nós estamos mais para... O que o 19 diz? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o quê? É a casa? É o quê?
é o templo do Espírito Santo. E essa palavrinha faz toda a diferença. Mas faz toda a diferença mesmo. O templo, para alguém que é religioso, digamos assim, alguém que tem uma religião, é algo sagrado, é algo que as pessoas vão para adorar, para cultuar alguma divindade. É um lugar sagrado, importantíssimo. E a casa geralmente é uma coisa mais informal, né? É uma coisa sagrada também para alguns, porque é ali onde a família constrói as suas histórias. Tem gente que não vende a casa que tem de jeito nenhum, por dinheiro nenhum. Mas templo é uma coisa muito mais profunda. E quando nós falamos que Deus ele habita em nós, não é tipo uma morada qualquer que Deus acha que... Não, é o templo. É onde o Espírito Santo deveria ser cultuado, onde Deus deveria ser cultuado. Quer ver o que diz no final do 20? Diz assim, olha, portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Não é só se cuidar. Não, vou me cuidar agora porque eu sou casa de Deus. Não posso sujar, não posso desorganizar, não posso danificar, não posso vender. Tenho que cuidar porque, né, enfim. Não é só isso. Eu tenho que usar da maneira certa. Eu tenho que usar da maneira certa. Essa é a diferença da casa e do templo. O templo ele é usado por pessoas. Pessoas vão e cultuam ali. Então ele tem mais uma denotação, conotação de algo que tem que ser usado. Que é sagrado, mas tem que ser usado. Que nós possamos entender isso. Ficou difícil agora. Não pode sujar, não pode desorganizar, não pode danificar, não pode vender e ainda tem que usar da maneira certa. Né? Poxa vida, aí eu estava lá no sujar ainda pensando como é que eu ia fazer para parar de pensar as besteiras que eu penso. Mas tudo bem. Tudo bem, sabe por quê? Porque aqui Deus ele fala que Ele nos comprou, que Ele pagou um preço por nós. E também não é segredo para a gente que Ele também nos fez. Você lembra que eu falei lá do início, que fala assim, olha, que eu falei que nós somos quase exatamente como Deus gostaria? A verdade é que nós somos provavelmente, porque Ele tem muito a fazer na nossa vida. Mas a verdade é que Ele pode fazer nós exatamente como Ele quer e precisa de nós. Sabe? Então tudo isso que eu falei, de sujar, de não sujar, de limpar, digamos assim, de organizar, de não danificar, de reparar, de pegar de volta aquilo que foi vendido, pegar de volta, tudo isso, e ainda usar, né? Tudo isso é feito com a ajuda de Deus. E sabe por que isso faz toda a diferença? Exatamente pelo mesmo motivo que, de repente, o Leandro e a Kelly gostam muito da casa deles, e é um lugar muito bom para eles. Provavelmente não venderiam de jeito nenhum. Porque Deus, Ele planejou cada pedaço da gente. Sabe, cada coisa que é natural da gente ali, fora o esquema da carne e tal, do pecado. Mas sabe, Ele planejou a gente. Ele fez a gente com as próprias mãos. Se a gente pode dizer assim. De repente, mas eu nasci, cresci e tal. Beleza, mas o projeto, Ele fez. Está na cabeça dEle. Saiu da cabeça dEle. Não foi alguém que falou assim, Deus, de repente a gente pode fazer assim, olha, a Nath a gente pode fazer assim, assado e tal, mais assim, menos assim. Não, Ele pensou. E Ele botou em prática. Então, Ele sabe como reconstruir aquilo que foi destruído. E eu não digo assim, olha, eu estou todo destruído e eu aceito Jesus e aí Ele me reconstrói. Não é isso. Não é uma coisa, não é uma atitude, não é um momento. Não é todo dia. Sabe, todo dia a gente vai sendo destruído um pouco mais. A gente vai se destruindo, acaba acontecendo. Uns dias nós nos destruímos mais, outros dias destruímos um pouco menos, mas nós acabamos nos destruindo. E esse corpo vai se destruindo por si. Mas Deus, Ele está pronto, com a planta na cabeça, com as ferramentas ali, disposto a reconstruir aquilo que a gente destrói, que é destruído, aquilo que se destrói por si. E isso faz toda a diferença. Ele, sabe, quando eu digo que Ele fez com as próprias mãos, eu quero dizer que existe algo direto, que Ele fez questão, de conhecer. Que a gente possa ter isso na nossa cabeça. Tudo isso que eu falei, que o Espírito Santo coloque no teu coração e mantenha. Mas que você possa entender que Ele está disposto a cada dia, Deus, o Espírito Santo que está dentro da gente, está disposto a reconstruir aquilo que foi destruído.
Sempre. Não é tipo hoje, tu vai fazer o que quer da tua vida, amanhã tu tá malzão porque fez um monte de coisa, mesmo ouvindo essa palavra. Mesmo assim ele está disposto a reconstruir. Mas assim, eu não fiz nada e tal, não sei o que e tal, né? O mundo, sabe, até aquele negócio que mexe lá dentro da gente, que não, sabe, às vezes é um mundo que nos faz, porque o mundo, e o próprio diabo gosta de fazer a gente sofrer quando a gente está naquele momento em que ele está cobrando a dívida, sabe, poxa, mas eu fiz isso aqui, eu mereço isso. Mesmo assim, Deus está disposto a reconstruir, sabe? Fica de pé no teu lugar nesse momento, que a gente já passou um pouco do horário. E essa casa que a gente falou hoje é algo interno, tá? Não tem como a gente fazer um vídeo que nem aquelas casas que eu falei. Essa casa que você é, esse templo, na verdade, que você é do Espírito Santo, é algo interno. Então, já que é algo interno, fecha os teus olhos aí.